mandato traz uma série de entrevistas com os parlamentares para falarmos sobre os 100 dias de atividades da 19ª legislatura. Neste programa, recebemos a vereadora professora Luciana Martins, do PT. Eleita para o seu primeiro mandato, liderou a federação integrada por seu partido e foi a mais votada entre as mulheres, com 2.692 votos. Também é atual procuradora especial da Mulher da Câmara. Olá, vereadora, seja bem-vinda. Boa tarde. Nesses primeiros meses, ela apresentou 8 indicações, 46 requerimentos e 3 projetos. E desde que assumiu a Procuradoria da Mulher, já fizeste uma série de encaminhamentos e, inclusive, a realização de uma audiência pública para o retorno de um centro de referência da mulher aqui no município. Queria que falasse um pouco sobre a atuação da Procuradoria da Mulher nesse momento tão triste aqui para o Estado, que tivemos 10 feminicídios, né, nesse último feriado de Páscoa. Realmente, Dani, é necessário que a gente tenha na cidade de Novo Hamburgo um centro de referência da mulher, um espaço de atendimento exclusivo para as mulheres vítimas de violência. E esses números assustadores do final de semana só reforçam que a gente está vivendo um apagão em termos de políticas públicas no nosso estado, né? A gente já vinha discutindo o número de feminicídios que vinha sendo divulgado. Estive também esta semana na Assembleia Legislativa, onde tive a oportunidade de acompanhar e entregar para a ministra das Mulheres o nosso documento, onde a gente solicita apoio no sentido de termos o CRM, fruto da nossa audiência pública. E essa campanha que a ministra traz ao Estado é a primeira Assembleia Legislativa do país que assina, junto com os 2 maiores clubes de futebol do Estado e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma tentativa da gente trazer a público a necessidade de discutir a violência contra as mulheres. E a gente define que vivemos uma epidemia de feminicídios. E esses números que tu traz esse último final de semana, infelizmente, reforçam isso. E aqui na nossa cidade, tivemos 2 moradoras que recentemente foram vítimas, né? Nesses últimos 10 dias, 2 feminicídios, mesmo um não acontecendo na cidade de Novo Hamburgo, envolve uma moradora e o outro aconteceu aqui, infelizmente. Inclusive, a própria Secretaria de Segurança do Estado não publicou os dados de março, né? Nós temos os dados compilados de janeiro e fevereiro, que acredito ser um indicativo também de uma falta de controle, né, desses números. Nós temos aí uma discussão sobre os dados referentes ao ano de 2024. Uma frente parlamentar da Assembleia Legislativa, inclusive, fez e tem feito um acompanhamento junto à Secretaria de Segurança. E os números que estão sendo registrados, eles não traduzem a realidade, né? E isso fica muito claro. Este final de semana, para uma mulher fazer qualquer registro em uma delegacia especializada da mulher em Porto Alegre, era em torno de 3 horas. Aqui na nossa DEAN, nós não temos. Não há possibilidade de registros na delegacia especializada nos finais de semana e à noite. Então, a gente vive uma precariedade no sentido de políticas públicas do Estado, né, de ofertar. A gente também teve a questão do Disque Denúncia, né, do 180, e da falta de um Ministério das Mulheres a nível de governo federal, que foi instituído, pelo governo Lula, e que o governo federal anterior acabou com as políticas públicas. E os números também vêm crescendo nesse sentido, né? E a gente precisa realmente encarar como uma epidemia, um esforço coletivo de mulheres e de homens para que a gente combata a violência contra as mulheres. Bom, trazendo, né, um projeto que tu apresentaste, que é o PL 15, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino trazerem a temática da violência de gênero como
disciplina ou como um assunto transversal na escola, né, entre as diversas disciplinas. Por que apresentaste esse projeto? O projeto é oriundo, é uma ideia inicial de uma vereadora mirim, lá de 2017. Ele teve uma questão legal. Queria que tu explicasse um pouco a importância dessa matéria. Olha só que interessante, né? Jovens que participam do projeto que a casa oferece, projeto Vereadora Mirim, junto com a assessoria legislativa, cria um projeto de lei sobre a questão de trazer para as discussões no início do ano letivo o tema da violência contra as mulheres. E quando a gente está falando de trazer esse tema, ele traz esse tema para toda a comunidade escolar. Então, o projeto visa que professores tenham uma formação, dedique um dos dias que nós chamamos hoje no calendário escolar como planejamento coletivo e que traga para a comunidade essa discussão da violência de gênero. Esse projeto, então, apresentado, sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade e acabou, então, perdendo a objetividade dele. Nós tínhamos uma lei que era inconstitucional. Ao assumir a Procuradoria da Mulher, o CONDIM, né, vinha reiteradamente acessando a Procuradoria no sentido de saber quais as leis que tínhamos e se estavam em vigor. Numa pesquisa junto ao setor aqui da casa, a gente viu que deveríamos reescrever. Então, ele passou pelas comissões, ele tem parecer de constitucionalidade e ele recebeu um pedido de vista de um vereador, mas deve entrar nas próximas sessões, né? E a gente considera que a educação seja fundamental para discutir a questão da violência. A gente tem aí, e tenho certeza que muitas mães vão estar assistindo esse programa, temos uma série aí chamada Adolescência, e que tem traduzido muito a questão da violência de gênero, né? E até super recomendo para quem não assistiu, assistir. Quem tem filhos adolescentes, pré-adolescentes, é importante a gente estar discutindo esse tema dentro das nossas casas, né? Para além dos espaços escolares instituídos. Bom, Luciana, tu, além da Procuradoria da Mulher, integra uma das duas comissões assim, bastante atuantes aqui na casa, a Comissão de Educação e Cultura, também a Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Educação tem sido bastante demandada por questões de infraestrutura nas escolas e também pelos agentes culturais. Teremos a realização de uma audiência pública aqui para tratar de questões referentes à cultura, que está sendo um problema nessa nova administração. Como é que queria que falasse um pouquinho dessa atuação da Coedu? As duas comissões, e eu considero que são fundamentais esses espaços dentro da Casa Legislativa. A Comissão de Educação aprovou em fevereiro a realização de uma audiência pública e que de fato vai acontecer agora nos próximos dias, no dia 29, entre 14 e 16 horas, e a gente precisa discutir quais são as propostas, quais são as políticas públicas para a cultura na cidade de Novo Hamburgo. O meu mandato tem um compromisso muito claro com os agentes, com o tema da cultura, com o tema da educação, tendo em vista que consideramos que cultura não é despesa, né? E cultura e educação são áreas que andam, né, juntas, assim. Educação é cultura, cultura é educação. E tivemos também agora nesse início do ano recebemos famílias sobre a falta de infraestrutura física, principalmente da questão das condições, né, em relação ao conforto térmico, mas também recebemos algumas famílias sobre a falta de auxiliares. Aqui na nossa rede a gente chama de estagiários, que são apoios à inclusão. A gente retoma este ano novamente, inicia o ano letivo com falta de professoras, com falta de apoiadores, e isso é um tema também bastante recorrente na Comissão de Educação e Cultura.
E quais são os principais problemas, né? Tu já vem de uma longa caminhada na educação aqui do município, também como representante do Sindicato dos Professores aqui da cidade. Os principais problemas que o Novo Hamburgo enfrenta hoje na educação, além das questões que já pontuaste. Eu te diria que hoje a gente tem uma questão de estrutura física, de falta de recursos humanos, e a gente está numa transição, né? A gente tem, depois de 8 anos, uma nova Secretaria de Educação e que vem trazendo algumas possibilidades de pensar a educação, mas que não vem dialogando com quem faz de fato, quem está lá no chão da escola, né? Este ano é um ano que nós temos que enfrentar o desafio de discutir um plano municipal de educação. Completamos 10 anos. Grande parte das metas estabelecidas neste plano municipal de educação não foram, nós não avançamos. Então é o nosso desafio. A questão da escola de turno integral, seja ela de educação infantil, seja ela de educação básica, porque a gente entende que a gente só vai avançar em termos de índices quando a gente oferecer a escola de turno integral. A gente tem alguns projetos do governo federal no sentido de ofertar para o município e timidamente a administração tem feito essa opção. Então, a gente tem aí o desafio de discutir isso através do Plano Municipal de Educação. A Comissão de Direitos Humanos, por outro lado, né, tem sido bastante acessada, especialmente pela questão da habitação, né, das moradores em torno do DIC, lá da Santo Afonso, né, que tem essa questão das obras lá próximas ao DIC, também algumas desapropriações que ocorreram lá em Canudos. Eu queria que tu falasse do papel da CODIR nessa interlocução com o Executivo e também como é que tu vês a forma com que isso está sendo feito para a população. Bom, quando a gente fala de habitação, é um desafio, né? E na nossa cidade, depois de enfrentarmos aí essas enchentes no mês de maio de 2024, esse tema ficou, né, fundamental. A CODIR é a porta de entrada, assim como as demais comissões, quando a comunidade, eu acho que é importante também a comunidade se apropriar. É um momento em que a comunidade pode ali trazer as demandas. E são uma vereadora e 2 vereadores que compõem essa comissão. E a gente tem, então, recebido a questão das obras do DIC. Não há nenhuma discussão da necessidade, apesar de termos dúvidas, né? E dúvidas essas que têm sido aumentadas nesses últimos dias, porque, Dani, tem surgido aí em diversos perfis da internet várias manifestações de preocupação em relação a essa obra, rachaduras, e eu tenho dito, não sou da área técnica, né? Estive lá visitando essas famílias, visitando essa obra e realmente falta alguns esclarecimentos para a população. E a gente tem uma rua que se chama Rua Eldorado, que é muito próxima ao DIC, onde a gente tem em torno de 58 famílias que moram há mais de 3 décadas ali. Ou seja, elas, algumas inclusive antes da construção do DIC. E hoje elas estão na iminência de ter que deixar o lugar onde moram há 35, há 40 anos por causa das obras. Ao mesmo tempo, não há uma clareza por parte da administração de como será a política de habitação da cidade. E a gente tem visto isso desde o início do ano. Isso tem gerado um desconforto e tem gerado um mal-estar entre as comunidades. Bom, sobre outra questão que se relaciona também com o funcionalismo é o nosso Instituto de Previdência, e tu encaminhaste uma indicação ao Executivo solicitando que seja feita uma auditoria, né? Coisa que o prefeito Gustavo Fink, então, enquanto vereador, defendia também nessa casa
e também integrante da comissão que tivemos aqui em defesa do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Teve algum resultado? Estás acompanhando esse tema? Como está o Instituto de Previdência dos Servidores? Não há dúvida nenhuma que o IPAZEM é um tema que faz parte aí do nosso cotidiano. Nós tivemos então um requerimento, e tu disseste aí um número expressivo de requerimentos que o mandato tem feito. É uma das ferramentas aqui, ou possibilidades que as vereadoras e os vereadores têm para estarem buscando informações ou solicitando informações junto à administração. Recebi a resposta do requerimento em relação à questão de audiência, que a administração estaria estudando a possibilidade. Né? Nós não entendemos que é uma questão de estudo, nós entendemos que é uma questão de necessidade. Para além disso, encaminhei um projeto sobre o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. Este projeto não irá a plenário, ele recebeu um parecer de inconstitucionalidade da Procuradoria da Casa e, ok, nós temos entendimento que no momento em que é sinalizado, nós estaremos fazendo um projeto de indicação. Hoje o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal exclui grande parte dos funcionários de estarem representados, então a gente com esse projeto busca trazer a maior categoria do serviço público municipal para dentro dos conselhos deliberativo e fiscal do IPAZEM. Estamos acompanhando, tivemos um parcelamento em regime de urgência, né? Votamos contrário, porque temos clareza que esse parcelamento ele não é bom para o Instituto, mas principalmente ele não é bom para a cidade, porque os juros, as multas e este endividamento do município impossibilitam que o prefeito municipal invista em educação, em saúde, em cultura, em zeladoria da cidade. Bom, se taxa a inconstitucionalidade do teu projeto, tens tido posicionamentos bem firmes em plenário em relação a projetos considerados inconstitucionais pela nossa Procuradoria da Casa e liberados a plenário pela COJUR, né, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, também projetos em regime de urgência. E aí tu falasse aqui, explicasse para a nossa comunidade esse teu posicionamento em relação a essas duas situações que ocorrem em plenário. Eu entendo, e a própria palavra define, urgência é algo que não faz parte ou que surgiu, né? Então, quando a gente está discutindo temas que não surgiram, que há uma perspectiva de que aconteçam, eles não são urgentes e eles devem seguir. Eu considero que é fundamental para a comunidade de Novo Hamburgo quando um projeto segue o seu rito normal, ou seja, ele entra na secretaria, ele é lido no expediente, ele passa pela procuradoria, pelas comissões, inclusive é uma forma da comunidade saber o que está sendo votado. Um projeto que entra às 17h30 e que vai ser votado às 18h, ele não segue nenhum dos princípios da administração pública, que é a publicidade, ou seja, a casa vota em algo que a comunidade sequer sabe. E muitas vezes nem a vereadora conseguiu fazer a leitura, ou porque falta impacto financeiro, falta anexos, e eu tenho um compromisso, né? Trabalho na área da educação, minha segunda formação é a área jurídica que eu tenho buscado, então é um compromisso de legislar, mas com responsabilidade. E com relação à questão de valorizar o trabalho dos procuradores da casa, também é uma segurança. Né? Então, às vezes, a comunidade que está assistindo nem sempre pode compreender, né? Mas a gente tem um compromisso. E a gente tem uma discussão aqui. Né? Eu mesmo relatei para vocês um parecer de inconstitucionalidade de um projeto, porque eu, como vereadora, não posso mudar um conselho, e nós não estamos falando que esse projeto estaria fazendo qualquer despesa, alteraria. Eu apenas desejo que a maior categoria faça parte,
mas isso é uma atribuição do executivo. O que me parece saudável para a democracia, né? O executivo tem o seu papel, o legislativo tem o seu papel. Então, há um compromisso muito claro com toda a comunidade de respeitar, de seguir firme, às vezes sendo a única voz que vai estar votando contra, e acho que um dos projetos mais de visibilidade aí que recebeu meu voto contrário é o projeto de Bolsa Atleta, né? E que há inconstitucionalidade, não há previsão orçamentária, não há valores no fundo, não há impacto orçamentário, então ele não seguiu nenhuma premissa de uma boa legislação. E de fato, qual é o nosso objetivo com o legislativo e como vereadora? Que a gente possa legislar, mas que essa lei realmente siga os preceitos legais, né? Essa casa tem que dar o exemplo. E então, com certeza, teremos outras situações aí pela frente. Eu respeito cada mandato, acho que cada um segue as suas orientações, mas sou professora, acredito na ciência, valorizo a educação e tenho um compromisso ético com o meu mandato e um compromisso de fazer nesses 4 anos aquilo que for melhor para a cidade de Novo Hamburgo. Bom, o PT é o único partido declaradamente de oposição na casa. Queria que tu falasse como está a relação da bancada com a administração municipal. Olha, eu entendo que nós não temos nenhuma situação com o executivo. Nós temos divergências, né? E eu tenho dito que a gente pode e deve divergir das nossas bandeiras. Nós estamos numa cidade aonde a administração pública tem feito algumas opções políticas e que não dialogam com os princípios, inclusive, do nosso partido, né? Nós temos aí defesa da moradia como preceito constitucional. Nós temos uma história de defesa das moradias. Nós temos uma defesa em relação à cultura. O governo Lula instituiu o Ministério da Cultura, porque nós entendemos que a cultura gera emprego e gera renda. Então, as nossas divergências se dão no campo das opções políticas. Nós entendemos que trazer, né, um impacto negativo assim da cidade, tu vender uma terra arrasada, iniciar um governo com esse tipo de discurso, ele afasta, né, as pessoas que querem investir na cidade. E então esse é o nosso posicionamento. A gente não é oposição por oposição, nós somos um partido que já governou essa cidade durante 8 anos, tivemos acertos, tivemos erros, mas temos um compromisso e acho que é muito importante que cada um cumpra o seu papel nessa Casa Legislativa. Acho que é fundamental que as bancadas defendam uma cidade boa para viver, defendam o cumprimento do orçamento e tenham uma responsabilidade. E é isso que eu e o vereador Brizola, que compomos a bancada do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, temos um compromisso. E a tua avaliação sobre esses primeiros 100 dias do governo Gustavo Fink? Algum acerto que tu destacaria ou principais erros? Acho que tu citaste alguns já. Na verdade, a questão de acerto, erro dentro da administração, eu sempre indico que são opções. Essas opções vão ter um resultado, né? Quando eu trato a moradia com falta de zelo, com desrespeito às pessoas, vai ter um resultado negativo. E é o que a gente viu, né? Não me pareça que usar uma retroescavadeira para amedrontar, para fazer esse impacto político seja algo que seja positivo. A habitação é algo sério e é importante. Da mesma forma que lidar com o orçamento público.
com a ideia de que essa casa, com o voto inclusive do prefeito, né? Nós estamos falando de que hoje quem governa a cidade de Novo Hamburgo é um ex-vereador, pela primeira vez na história. Qual é o princípio de uma casa legislativa? Fiscalizar. Então, quando nós temos um prefeito que pega uma peça orçamentária e não reconhece essa peça orçamentária como factível, ou não reconhece como se ela fosse possível de ter sido aprovada, mesmo que tenha dado o seu voto aqui, me parece confuso. Mas também quero destacar que o prefeito tem feito uma tentativa mesmo que tímida do meu ponto de vista, em relação à questão do imposto territorial urbano, de fazer um refis retirando as multas e os juros. Isso é positivo, mesmo que ele não faça aquilo que de fato a gente precisa que ser feito, né? Que é um compromisso de campanha. E para além disso, de estar tratando aquelas moradias que sofreram as enchentes, que hoje não possuem aquele valor venal, que a gente possa rever, tendo em vista que o nosso imposto, o nosso IPTU é calculado sobre o valor venal. Se eu tive uma casa atingida, eu não vou ter esse mesmo valor, então eu não posso pagar esse mesmo IPTU. Então é pensar a cidade para quem realmente necessita de um olhar, né? Eu sempre tenho clareza disso. Quem mais acessa serviço público, quem mais precisa do serviço público é quem tem menor condição, né? São os nossos bairros. Então, é importante a gente pensar sobre isso, e eu desejo que, para além desses 100 dias que o governo Gustavo Finck deixou muito a desejar, que a gente possa ir nesse restante de ano e nos outros 3 anos que a gente tenha sucesso. Eu torço para isso. Não sou uma vereadora que vou usar do meu mandato para que a gente possa estar fazendo uma sistemática aceno contrário ao governo. Bem pelo contrário, moro aqui e desejo que a gente tenha uma cidade boa para viver. Luciana, quais foram as maiores dificuldades para ti, enquanto vereadora, estando do lado de cá do balcão, né, como os demais vereadores brincam, do outro lado do plenário? Olha, Dani, eu não considero dificuldades, né? E estar do outro lado do balcão, não venho, e acho que tu destacou ali, não trabalho com a possibilidade tenho feito um mandato pedagógico. Então, as pessoas que acessam o meu mandato sabem que todo cidadão e cidadã deve acessar, né? Então, pedidos, né, de zeladoria devem ser feitos por todos os cidadãos, e a gente tem orientado. Existe um protocolo, existe uma ordem de realização, e a administração pública deve ser pautada nisso. Não diria que eu tenho dificuldades, né? Acho que a política é feita de opções. Eu tenho feito opções de que a gente faça um mandato voltado para fiscalizar, para propor, e não me sinto em desvantagem por não fazer parte da base governista. Eu acho que isso, quem está lá na base tem o seu modo de atuar, e quem está na oposição circula dentro do meio usando as suas ferramentas, assim. Acho que o maior desafio é a gente conseguir trazer para a cidade o nosso trabalho, né? E acho que 100 dias é pouco tempo para a gente estar fazendo este movimento aí, enquanto vereadora de primeiro mandato, enquanto alguém que não tem uma trajetória política na sua família, que vem lá da classe trabalhadora, que é uma professora e que consegue estar aqui representando aí a cidade. Bom, queria agradecer a tua presença, e para finalizarmos, pedir para que tu deixasse um recado para a nossa comunidade, também tua expectativa aí de trabalho para os próximos meses. Então, agradecer, acho que estar aqui podendo falar desses 100 dias é fundamental,
quero reafirmar o compromisso de fazer um mandato popular. A gente está muito na rua, o gabinete está à disposição. Estamos mensalmente em algum lugar da cidade, aonde a gente está podendo conversar com a comunidade. Esse próximo sábado estaremos na Vila Rosa, em uma praça, então fica um convite para quem estiver circulando pela cidade e dizer da disponibilidade que a gente tem de fazer um trabalho que pense uma cidade boa para a gente viver, né? Que valorize cada voto ali de cada cidadão e cidadã. Tá certo, muito obrigada. Esse foi o programa Mandato, trazendo um balanço sobre os 100 dias de atuação da vereadora professora Luciana Martins. No próximo programa, teremos mais um vereador falando sobre suas ações no Parlamento Hamburguense. Você pode acompanhar as notícias institucionais da Câmara pelos nossos canais de comunicação e o trabalho do vereador e das vereadoras em suas redes sociais. Até o próximo mandato.